Tifoso Bianconero, ciao, bentornati ao Finestra Bianconera. E antes eu queria dizer o seguinte, né? O último vídeo aí, finalzinho, eu tive que cortar, porque tinha lá a questão de direitos autorais. Eu ia fazer uma homenagem ao Silvio Luiz, narrando o gol do título, né? O gol do Vlahovic, imitando o Silvio Luiz, né? De uma maneira perfeita. E cheguei a fazer esse vídeo, tive que cortar, porque tinha os direitos autorais. Eu não sabia que se você imitasse uma pessoa tão bem, também teria os direitos autorais. Eu achei que era só música mesmo, enfim. Só para ficar esse registro para quem ficou meio perdido aí, esse corte no final. Hoje, Bentornati, né, como eu falei para vocês, Alfinestra, dia 17 de maio de 2024. Dia 17 que é tido na Itália como o dia do azar, é mais ou menos como o dia 13 para os brasileiros. E foi também no dia 17 de maio de 2019 que o Alegre foi demitido. Então, como num livro, né, o Alegre ele encerra o seu ciclo de 10 anos na Juventus. Ele que chegou em 2014 e 10 anos depois, claro, teve a saída dele, veio o Sarri, depois veio o Pirlo, mas contabilizando aí 10 anos, assim como numa história de um livro, fecha-se aí o último capítulo e o Alegre acaba sendo demitido. Vamos lá, porque eu tenho umas coisas importantes para dizer para vocês. Fiquem até o final, porque eu estou satisfeito 60% com essa demissão do Alegre e não gostei de 40%, mas não estou falando dos resultados, não estou falando do treinador Alegre, que foi um desastre nesse retorno. Estou falando de uma outra situação que eu presto atenção a tudo. Eu não sou um cara que olha só para um lado. Eu vejo isso, 360 graus. E aqui não tem um torcedor bobo. Muito pelo contrário, né? Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Eu estou dando essa introdução aí na frente. Vocês vão entender o porquê. Não gostei da maneira que foi feito o comunicado. O Juventus, resumidamente, mandou um comunicado oficial dizendo que não era compatível com o estilo Juventus, né? Lá na instituição não é compatível aqueles bons modos como ele agiu no final do jogo, onde ele peitou o jornalista, onde teve um entrevero com o jornalista, e houve sim um probleminha lá com o Giuntoli, as imagens mostram isso, né? Onde o Giuntoli aplaudiu os jogadores, o Alegre quis tirar o Giuntoli dali, enfim. O que prova que o Giuntoli e o Alegre nunca se bicaram, e aí cada um tem os seus motivos, né? Muita gente falava, mas por que o Giuntoli não manda embora o Alegre? Para quem acha que ele estava entrando num sistema de sustentar o Alegre, ficou muito claro que ele apenas aceitou o Alegre porque ele está chegando nesse momento Giuntoli e não tinha ali, dentro daquele contexto, ele não ia mandar o Alegre embora para não entrar em conflito com o Elkan. Porém, o Giuntoli havia, né, entrado em contato com o Thiago Motta já na primeira vez em janeiro e depois em janeiro não foi pessoalmente e depois no dia 11 de abril foi até Modena para fazer uma proposta, enfim, que falta assinar. Ou seja, e o Alegre sabendo disso, sabendo que estava sendo, entre aspas, apunhalado pelo Giuntoli, por isso aquele momento de extravasar ali. Bom, mas não é essa a questão, não é essa a questão. Alguém pode pensar assim, mas por que a Juventus, será que ela tirou proveito desse temperamento do Alegre para mandar ele embora por justa causa e não ter que pagar? Pode ser, até acho que sim, mas não é tão simples assim, porque a informação que vem de Turim é o seguinte: se a Juventus tentasse mandar ele por mau comportamento, haveria uma abertura, né, para o Alegre recorrer. E aí isso ia virar uma mini novela, e nisso de recorrer o Alegre poderia vencer. Então, ia virar um exonero normal, uma demissão normal, tendo que pagar as multas, como é com qualquer treinador durante qualquer tempo. O que eu penso é o seguinte: eu vejo muito torcedor na internet comemorando, até com champanhe, né, a saída do Alegre. Acho justo essa comemoração,
Mas eu falei nos últimos vídeos que não é só o treinador o culpado, que os jogadores têm que ter vergonha na cara e alguns não têm nem condição, nem com vergonha na cara não tem condição técnica de vestir essa camisa. Ficou provado na quarta-feira que quando os jogadores querem jogar, jogam e jogaram muito contra a Atalanta. Então, como é o fato? Não existem dois pesos e duas medidas. Se o Vlahovic perde gol feito, a culpa não é do Alegre, é do Vlahovic. O Haaland está alguns dias sem fazer gol no City, a culpa é do Guardiola? Óbvio que não. Estou dando um exemplo do Vlahovic, mas não é uma crítica ao Vlahovic, não é isso. Se os jogadores não correm, a culpa era do Alegre? Era, mas também dos jogadores que não estavam correndo. E quarta-feira, se é mérito dos jogadores, também teria que ser mérito do Alegre. Vamos combinar aqui, o que é certo é certo. Então, faltava vergonha na cara e ficou provado que os jogadores, quando querem correr, correm e garantiram aí essa conquista. Podia até perder, mas jogou com alma, jogou com vontade e graças a Deus que a vitória veio. A informação também que eu tenho é que o Landucci, que é o interino do Alegre, foi convidado para dirigir a Juventus nos 2 últimos jogos do campeonato, contra o Bolonha e contra o Monza, mas o Landucci, fiel escudeiro do Alegre, falou assim, não, se o Alegre não vai, eu também tô fora, né? Tá o staff todo fora, a gente não vai fazer essa sacanagem com o Alegre. E aí que entra o ponto de divisão desse vídeo, que eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que são juventinos de verdade e para vocês que acompanham o canal e que acompanharam os últimos 3 anos. Quando o Agnelli sai, e foi o Agnelli que trouxe o Alegre, 4 anos, o Alegre fica meio que sozinho no clube. Não estou questionando aqui a parte técnica e tática. Estou falando de um outro lado que vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu vou dar uma opinião, e é uma opinião que vai gerar uma certa polêmica. E antes que alguém fale que eu estou defendendo o Alegre, eu não estou defendendo o Alegre. Para mim, é fim de ciclo. E graças a Deus que sai com um título. Mas, como eu disse, aqui não tem nenhum bobo. Eu não sei se um outro treinador no primeiro turno, porque a Juventus do primeiro turno, a gente estava satisfeito pelo menos com os resultados. Teve lá um outro jogo bom, como jogou contra a Lazio, lá em Roma. Aliás, perdão, lá em Turim. E a gente estava, no bem ou mal, estava em segundo na tabela. Muitos que no começo, na terceira rodada, achavam que a Inter ia ganhar fácil, no final do primeiro turno já estavam sonhando com o Scudetto. Só ver as redes sociais aí. Naquela situação onde o treinador está sozinho, sem diretor, sem presidente, sem diretor esportivo, sem presidente por perto, tendo que administrar uma questão do extracampo, e quando eu falo extracampo, nós não estamos falando aqui de um time de futebol do ginásio. Eu estou falando do que vocês vão entender agora, para quem tem boa memória e para quem acompanhou a Juventus nos últimos 3 anos. Scanavino, Calvo, Cherubini, barra Giuntoli. Giuntoli não vou contar porque chegou agora, mas... E principalmente Presidente Ferreiro e John Elkann. Esses nomes que eu citei. Vocês viram algum desses caras defender a Juventus no episódio dos 10 pontos que o Gravina tirou da gente ano passado, onde a mulher do Gravina fez uma postagem com o símbolo da Juventus, esse aqui, fazendo menos 15, onde a sentença dos 10 pontos saiu 10 minutos antes do jogo contra o Empoli? Vocês viram algum dessas pessoas que eu citei defender a Juventus na questão da Superliga? Porque o Real Madrid não foi punido, o Barcelona não foi punido? Me respondam isso. Vocês viram alguma dessas figuras defender a Juventus? Não estou falando de defender o Alegre, defender a Juventus. E hoje, de uma maneira covarde, demitiram o Alegre desse jeito. Tinha que ser demitido, mas não estou questionando a demissão, mas a forma como foi demitido. Isso é covardia. Vou repetir a data, dia 17 de maio, hoje, de 2024. Guardem essa data, porque eu vou cobrar lá na frente. 17 de maio de 24.
Das duas umas, ou a gente tem de fato uma dirigência com culhão, que vai fazer a cartilha dos bons modos, do estilo Juventus, só aqui tem que se comportar desse jeito, e isso nós vamos ver daqui para frente, ou isso foi para enganar torcedor bobinho que queria ver o Alegre fora e achar que vai resolver tudo agora. Porque esses caras não defenderam a Juventus. O que conta para mim é isso aqui, é o escudo. Esse aqui, o escudo antigo, não importa. Foi covarde o que fizeram com o Alegre, do jeito que foi. Tinha que ser demitido, ou esperasse o jogo do Monza e fizesse o comunicado, e nesse comunicado, o mais grave, obrigado, mister. Ou querendo ou não, o ano passado tiraram da gente a vaga da Champions, ele conseguiu no campo. Querendo ou não, trouxe um título como trouxe o Pirlo. Querendo ou não, conseguiu o objetivo esse ano. Ah, mas o objetivo foi porque os outros perderam. Não interessa. Como dignidade, já que é para seguir a cartilha dos bons modos e do estilo Juventus, que quem tinha o estilo Juventus era o velho Agnelli, tinha que falar obrigado pelo menos. Boniperti, quando perdia para o Milan, ia no vestiário do Milan falar parabéns. Então, prestem muita atenção no que eu estou dizendo. Porque agora sim eu posso começar a cobrar o Giuntoli. O senhor Giuntoli tem uma obrigação de montar um time competitivo. Não estou dizendo que tem que ganhar no primeiro ano, como eu falei, era um preventivo de 2, 3 anos, beleza. Não vou achar ruim se ganhar só daqui 3 anos o Scudetto. Mas ter um time para disputar ali, ó, pau a pau, entre os 2, entre os 3 primeiros, sem dar vexame, ele tem obrigação de montar um time. Porque ele montou um time com menos recursos no Napoli, que foi campeão. Agora ele tem obrigação, porque ele ajudou a fritar o Alegre. Eu sou daqueles que veste a camisa, eu não gosto do treinador, mas a gente vai com ele até o fim. Ficar fazendo pecuinha dentro do ambiente reflete no campo. E o seu John Elkann, para os mais emocionados, não fez sentir a voz dele em 2006, quando a gente foi rebaixado de maneira injusta, e foi provado agora há pouco que foi injusto. Até com uma declaração do ex-procurador federal da Itália. Tem vídeo no Instagram dele falando que foi um erro, que aquilo lá foi um título assinalado pelo Guido Rossi e a patotinha toda da Telecom, todos os interistas. John Elkann não abriu a boca em 2006. E agora ele aparece numa foto lá, junto com o Scanavino, com o Ferreiro, chutando o Alegre como se o Alegre fosse o grande culpado dos últimos 3 anos. Ele foi apenas um dos culpados. Mas ninguém ali dentro estava junto com ele. Alegre é fraco tecnicamente, é ruim, tudo aquilo que a gente sabe, e eu sou o primeiro a falar. Mas na questão de ser covarde, aqui vocês não vão ver, não. Eu não vou me juntar a essa sociedade que briga com a torcida, que não deixa entrar bandeira no estádio. Aí vai a torcida da Salernitana, vai a torcida do Bolonha, os caras vão com tambor lá. Mas na hora de querer fazer bonito com a torcida, parte dela, e chutar o Alegre, eles chutam. Só que eles não deram sustentação para o Alegre, eles ajudaram a estragar ainda mais o trabalho de um treinador que estava em decadência. Isso, estão entendendo o meu discurso aqui, né? Ninguém está passando pano, eu não gosto dessa expressão, mas é a expressão do momento, fica mais fácil para vocês entenderem. Ninguém está passando pano para o Alegre, não. Alegre é fim de ciclo, treinador fraco e que tinha que sair ganhando ou perdendo. Graças a Deus, ganhando. Mas chutar a pessoa que foi a única que nesses 3 anos segurou a Juventus nas costas fora de campo, isso é coisa de covarde. E eu não sou covarde, não. Covarde é o Elkann, que não defendeu em 2006 a Juventus, e covarde são todos esses caras aí. Mana, que está indo pro Napoli, Scanavino, Ferreiro. Vocês têm memória curta? Eu não tenho. Eu não vi esse cretino aparecer uma vez em tudo que a gente passou nos últimos 3 anos, sobretudo ano passado. Lá eles tinham que bater de frente com o Gravina. A Gravina não ficou nem na premiação, é uma vergonha. O Gravina não ficou na premiação. Vocês acho que não sabem disso, né? E aí, não, o Alegre tem que sair porque essas não são as boas maneiras. Eu espero que as boas maneiras, em respeito não ao treinador apenas,
a nós torcedores. Porque o torcedor tem direito de ir no estádio com bandeira, o torcedor que está longe, está em outro país, como é o caso da gente, tem sim o direito de se sentir representado por uma dirigência de futebol. É isso que eu tenho para dizer. Aqui, ó, ninguém vai comemorar nada. Fico aliviado por a gente se livrar de um treinador fraco. Mas dizer que a culpa era só dele, onde você não tinha uma estrutura toda para ajudar ele a melhorar, ao contrário, estavam queimando ele. Se não quer ajudar, não ajuda, mas não atrapalha, estavam atrapalhando. A Alegre pediu imediatamente, fiquei sabendo hoje, eu não sabia, um substituto para o Pogba, quando teve aquele problema. Deixaram ele falando sozinho. Sabiam que ele pediu o substituto para o Pogba? E vou dizer mais. Ele pensava na próxima temporada em trazer o Kroos. Então, obrigado por tudo, Alegre. Já deu, vai tarde, mas chutar o ser humano nesse canal vocês não vão ver chutar, que eu tenho vergonha na cara. Sempre Força Juve, fino alla fine. E atenção, já que o Landucci não vai nos últimos 2 jogos ficar no banco, deve ser o Monteiro nesses últimos 2 jogos, enquanto o Thiago Motta não chegar e assinar, porque vai que o Paris Saint-Germain resolva atravessar o negócio que vocês gostam, vocês adoram falar chapéu, né? Chapéu. Eu espero que o Junto ele tenha um plano B. Forza Juve, fino alla fine, a gente se vê. Talvez no domingo e na segunda-feira tenha a partida contra o Bolonha, aos olhos do Paulo Monteiro, esse sim, bianconeiro, muito mais que o John Elka. Like no vídeo, a gente se vê.